Olá, hoje é sexta-feira, 30 de junho, e você está em família. Vamos juntos recapitular a lição 1 da Escola Sabatina, Paulo e os Efésios. Oremos. Senhor Deus, nos abençoa nesse estudo, Pai. Guarda nos nossos corações as lições que aprendemos nesta semana e nos capacita a praticá-las no nosso dia a dia. Te oramos em nome de Jesus. Amém. E olha só, na lição de hoje, não deixe de ler o estudo adicional e fazer a recapitulação do que aprendemos a cada dia durante a semana. Foi um prazer estarmos na sua companhia. Nos vemos a partir de amanhã com o estudo da lição número 2. Canal em Família, estudando a Palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina, que nessa semana estudou Paulo e os Efésios, fazendo o resumo da semana nessa sexta-feira. Nós temos aqui o verso para memorizar, baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 9 e 10. E diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nós podemos ver aqui, resumindo sábado, que a carta de Efésios tinha o propósito de despertar os seguidores de Cristo e não os deixar se abater com o aprisionamento de Paulo, e nem com as perseguições que eles estavam enfrentando. Esse é um propósito excelente. Nós aprendemos aqui na carta no sábado. Eu acho interessante aqui nesse verso da carta de Paulo, pode até parecer uma redundância, mas não é, né? Em que ele fala assim, que Deus tem o propósito de fazer convergir todas as coisas em Cristo. E ele apresenta esse propósito através de Cristo, através da sua vida, do seu ministério. Então, o plano é sobre Cristo, é centralizar todas as coisas em Cristo Jesus, e ele nos apresenta através do próprio Cristo, através da vida e do ministério de Jesus. Domingo, Paulo, evangelista para Éfeso. O objetivo do apóstolo era pregar a palavra de Deus. Nós vimos na pergunta. Quando chegaram a Éfeso, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Atos 18, verso 19. Paulo centralizava o seu ministério em pregar a palavra de Deus, apresentando o plano de Deus centralizado em Cristo Jesus, como o Júnior já levantou aí no sábado. A palavra de Deus, quando recebida, ela tem o poder de libertar as pessoas do erro e da ignorância e abalar o reino de Satanás. Nós vimos que quando Paulo prega em Éfeso, cria uma confusão. As pessoas, muitos aceitam, mas outros não entenderam e quiseram barganhar com Deus. E houve ali problemas de usar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, sem ter rendido a ele o coração. Nós vimos que isso é um equívoco. Tá? Não podemos usar Jesus para os nossos projetos pessoais. Nós vimos isso também no domingo, como aqueles exorcistas judeus quiseram usar o nome de Jesus e saíram dali derrotados, nus, feridos. Né? Eles confundiram que não era Paulo quem usava Jesus, mas era Jesus quem usava Paulo. Deus pode usar os erros e equívocos humanos para ensinar lições com o propósito de salvar. Nós vimos isso também. E diante daquela situação, dezenas e centenas de pessoas, sobretudo os que tinham aceitado a Jesus, trouxeram os seus livros e queimaram em praça pública e houve temor e um grande reavivamento. Aqui no domingo eu vejo que um ponto importante é que quando a gente recebe, né, a palavra de Deus na nossa vida, o Evangelho, fatalmente ela vai causar em nós uma transformação de vida, né? E o que nós aprendemos aqui é que não tem como você aceitar esse Evangelho, essa novidade de vida,
e tentar seguir com velhos hábitos, com reservas, Conciliar. conciliar esses dois caminhos, né? Então eu vejo assim que ou é com Deus ou é contra Deus. Não é isso que a gente aprende na sua palavra? É uma lição que nós podemos tirar para nós. É um equívoco você tentar viver dessa maneira. Você não vai conseguir, né? Ou você está nos caminhos de Deus, seguindo a sua palavra, os seus princípios, ou você não está. Nós vimos isso, por exemplo, na vida de Judas, né? Judas esteve com Jesus, com os apóstolos, andou ali, mas não se rendeu e o fim foi trágico, né? Verdade, muito bom. Na segunda-feira, o título, o assunto é Revolta no Anfiteatro. Aonde chega a luz, as trevas são abaladas. Então, ali, houve uma revolta porque a pregação de Paulo feria de morte o coração da idolatria em Éfeso, da economia a partir da idolatria e da religiosidade daquele povo através de Diana e o templo e etc. Né? Então, ali houve um chamamento de Demétrio e os seus companheiros ali, eles acusaram Paulo de estar querendo destruir a economia da região e a fé dos efésios, e isso criou um grande tumulto. Diz que cerca de 25 mil pessoas se reuniram num teatro, num anfiteatro ali, e ficaram louvando o nome de Ana por mais de 2 horas. Que lições nós tiramos daí? Precisamos estar atentos. As ameaças à nossa comunhão com Deus são reais. São reais. Toda vez que nós nos consagramos a Deus, o inimigo de Deus vai tentar a nós e a nossa comunhão. As doutrinas pervertidas adentrariam o cristianismo. Paulo mostrou isso. E isso é muito importante. Nós não devemos ter cuidado em seguir a doutrina verdadeira. Outra lição que nós aprendemos: vigiar é preciso, devemos permanecer no está escrito. Não podemos abrir mão da palavra de Deus, sem radicalismo, sem forçar ninguém, mas é nós. Eu, com Deus, preciso estar ligado ao Senhor através da palavra do Senhor. Paulo exortou com a seguinte advertência: cuide de vocês mesmos e do todo o rebanho, pastoreie a igreja de Deus. Portanto, vigie, ele aconselhou a igreja e, sobretudo, a liderança. São pontos importantes que nós aprendemos aqui e destacamos na segunda-feira. Na segunda-feira, me chamou bastante atenção e nós podemos aplicar para a nossa vida, né, como cristãos, essa indisposição que muitas vezes nós temos com outras pessoas, em alguns lugares, por seguirmos a Cristo, né? Eu já não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi há algum tempo que ser cristão é contracultural. Então, muitas vezes nós vamos encontrar dificuldades ao escolher seguirmos a Cristo, né? Nós vamos confrontar certos interesses, certos estilos de vida, comportamentos, e isso pode trazer conflitos mesmo, trazer situações de embate. Então, nós precisamos estar firmes na nossa comunhão com Deus para superarmos essas dificuldades, né? Ouvindo a carta aos Efésios. Em Jesus Cristo, Deus abençoa os crentes com todas as bênçãos espirituais. É uma mensagem que nós tiramos da carta de Paulo na terça-feira. Que bênçãos são essas que nos chegam através de Cristo Jesus? Existem várias. Paulo falou de muitas, mas nós podemos enumerar aqui a redenção. Nós somos redimidos em Cristo Jesus. É um tema que ele vai explorar muito. Ele também, outro tema que ele levanta é a salvação. Em Cristo nós somos salvos.
Nós que vivíamos numa vida de pecado, em Cristo Jesus nós temos a nossa redenção e somos salvos daquela condenação do pecado. Mas não basta Deus nos perdoar, nos redimir, nos salvar. Nós precisamos mais do que isso. Então, ele nos concede o selo do Espírito Santo. Também é algo que nós recebemos, uma bênção que advém e que Paulo transmite através da carta, o selo do Espírito Santo. Então, começa em nós um processo chamado de santificação. Nós passamos a mudar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso divertimento, nossos gostos começam a mudar. Esse é o processo de santificação. Passamos a produzir boas obras. Também, nesse processo de santificação, começamos a ter unidade doutrinária. Como igreja, nós ainda agora falamos, no estudo dessa semana, falamos sobre a unidade doutrinária, a unidade da igreja. Então, passamos a ficar unidos na doutrina ensinada por Cristo. O Espírito Santo também, nesse processo, ele vai conceder a cada um dons. E vai usar as habilidades das pessoas, ou de repente, outorgar habilidades novas para o cumprimento da missão. É um erro muito grande que se vê muito em nosso meio cristão, é achar que todos devem fazer a mesma coisa. Não, Deus não espera isso, mas Deus concede a todos algum tipo de dom. E aí, nós, com esses dons, nós passamos a cumprir a missão de pregar o Evangelho eterno, de testemunhar para aqueles que ainda não o conhecem. Aqui eu destaquei na terça-feira Paulo falando muito da unidade. Se você for ver o contexto que a gente está estudando, né, e o motivo da carta também, que era a perseguição, era um período que eles estavam vivendo ali de muitas dificuldades, e não é diferente para nós hoje, nossos dias, né? Nós passamos por esses momentos. E eu vejo que nós temos que aprender que nós dependemos, nós somos dependentes de Cristo, principalmente, né? Por isso que Paulo fala que todas as coisas devem convergir para Ele. Ou seja, nós temos que parar de tentar sermos independentes, de viver sozinhos. Isso tanto em relação a Cristo como as outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que não precisa dos outros. Paulo, aqui na carta e na terça-feira, ele destaca bem isso, a unidade. Fiquem juntos, né? Cristo é o cabeça, ou seja, ele é o principal, mas vivam em comunidade, vivam juntos, um fortalecendo o outro. Eu acho que isso é importante na nossa caminhada cristã. Efésios em seu tempo. Eu tenho como profissão professor, e sou professor de história. E sei da importância o que é estudar os fatos históricos dentro de seu tempo, dentro de seu contexto. Os fatos bíblicos, as narrativas bíblicas são fatos históricos, que não podem ser desconsiderados dentro de seu contexto, dentro de seu tempo. E isso é muito importante. Conhecendo, né, na carta, vimos que Paulo se identifica, ele se apresenta como alguém que tem autoridade por Cristo, como apóstolo de Cristo, faz uma saudação à igreja, desejando ela na graça e a paz de Deus, e exorta que não desanime por causa das tribulações. As tribulações são reais, nós não podemos esquecer. Tenho certeza que nós falamos aqui com pessoas que passam por tribulações. É importante esse ânimo, né? É importante essa palavra de ânimo, esse incentivo quando nós passamos por momentos de dificuldades, seja no nosso dia a dia, na vida pessoal ou na caminhada cristã. E com certeza nós estamos falando para pessoas outras que nos acompanham, aqui o canal e família, e nos dão a alegria de estar conosco, participando e sendo abençoado com essas mensagens, pessoas também que enfrentam dificuldades.
Todos nós enfrentamos dificuldades. Jesus disse: na vida tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. E foi isso que Paulo exortou aí a eles. Ele conclui com uma mensagem de esperança, desejando paz e amor em fé. É a mensagem que Deus traz para nós, traz para mim, traz para vocês e traz para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão conosco aqui nesse canal e que estão sendo edificadas. A carta é centralizada em Cristo Jesus. Nossa vida deve ser centralizada em Cristo Jesus. Efésios, uma carta impregnada de Cristo. É importante, como eu já disse, centralizar a nossa vida em Cristo Jesus. Nós precisamos de ensinamentos, precisamos das doutrinas, precisamos conhecer as profecias, mas todas elas precisam nos levar para próximo de Cristo Jesus, os seus ensinamentos. Paulo também traz uma visão do plano divino centralizado em Cristo Jesus. Nós aprendemos isso. Outro ponto que nós temos aqui é o papel da igreja nesse projeto. É a igreja que é um instrumento de Deus. E quando está falando de igreja, meu irmão, minha família, está falando de mim, está falando de você. Nós somos a igreja, fazemos parte desse projeto de levar a esperança, de levar a salvação, de viver essas boas novas às pessoas com as quais nós convivemos. Nós vimos que a Igreja Adventista, da qual nós fazemos parte, e você que nos ouve, que quiser fazer uma visita, quiser aprender mais da Palavra de Deus, você é muito bem-vindo em uma das igrejas adventistas espalhadas por todo esse Brasil. A Igreja Adventista é uma igreja transnacional, uma comunidade multilingüe, multirracial e transcultural. Atualmente, a nossa igreja está presente em mais de 200 países, estudando esse tema que eu estou estudando com meus filhos aqui nesse canal, estudando em todos os continentes, em todos os países, desses 200 e muitos países aí, na língua local. Então, é um esforço missionário de pregar a palavra de Deus e chegar até as pessoas. Desse dia aqui, o que fica para nós muito claro na nossa mente é que Cristo precisa ser o centro da nossa vida, né? Na verdade, ele traz dois temas, Cristo como centro e também a importância do acolhimento, né? Acolhimento de diversos tipos de pessoas que estão interessadas no caminho da salvação, né? Ele vai abordar esse tema aqui de uma igreja composta, uma nova humanidade composta por judeus e gentios, né? No sentido de agregar o máximo de pessoas possível, no sentido de aceitar, de acolher, de trabalhar como uma unidade mesmo, né? Na missão. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.